Vamos falar agora de modelo de Drude para condução eletrônica em metais. Então, nós temos aqui um metal, pode ser cobre ou alumínio. Esse metal, ele tem elétrons de condução. Então, se nós pensarmos o cobre, cada átomo de cobre contribui com um elétron de condução. Tudo bem? Então, se for um fio de cobre, por exemplo, os elétrons eles ficam livres. E esses elétrons eles ficam ali livres, mas cada elétron desse pertence a um átomo. Então, nós podemos dizer que cada átomo de cobre doa um elétron para essa banda de condução, vamos dizer assim. E aí, como que a gente vai calcular o Ne, que é a densidade de elétrons? Então, a densidade de elétrons nós vamos calcular como elétrons no cobre. Então, você vai lá, pega 1 centímetro cúbico de cobre e calcula quantos elétrons tem ali dentro, elétrons livres de condução. Para fazer isso, é só você calcular quantos átomos de cobre tem em 1 centímetro cúbico de cobre. Como cada átomo vai contribuir com um elétron, então você vai saber quantos elétrons de condução tem ali. Aí basta pegar um número que você encontrou de elétrons de condução e dividir por 1 centímetro cúbico. Com isso você vai ter o Ne, que é a densidade, vai ser tantos elétrons por centímetro cúbico. Tá? Então, você pode fazer isso para o cobre, para o alumínio, para o tungstênio, para diferentes materiais. Então, nós temos aqui elétrons e, para esses elétrons, eles ficam ali naquela nuvem eletrônica, mas sem se movimentar. Para eles se movimentarem de por exemplo, da esquerda para a direita, nós temos que aplicar um campo elétrico. No caso, como eles são elétrons e têm carga negativa, elétrons com carga negativa, eles se movimentam no sentido contrário do campo elétrico. Mas nós vamos considerar aqui, para os nossos cálculos, vamos considerar a corrente convencional. Então, na corrente convencional, a gente considera que os elétrons se movimentando para a esquerda com velocidade v vão ser equivalentes a partículas com cargas positivas de mesma massa e se movimentando com a mesma velocidade, só que para a direita. Isso é o que nós chamamos de corrente convencional. Os resultados vão ser os mesmos. Então, o que nós queremos? Nós queremos calcular a corrente, como fica a corrente quando o campo elétrico é aplicado. Para a gente saber quando fica a corrente, eu preciso saber quantas partículas estão passando ali, quantos elétrons estão passando ali. Então, eu tenho que calcular o Ne, o número de elétrons. Então, como fica o Ne? Daqui, Ne é igual a densidade, essa densidade aqui geralmente você tira de uma tabela periódica, multiplicado pelo volume. Por quê? Ne já está tabelado, está lá na tabela periódica, volume. Mas quem é esse volume? É o volume que é percorrido pelo elétron. Então, vamos considerar que o elétron percorre uma distância, porque ele percorre uma distância, mas ele vai colidir com outra partícula. Pode ser um núcleo, né? Não é um movimento livre. Lembre-se que esse elétron, ou melhor dizendo, essa partícula de carga positiva, ela se movimenta, mas existe um monte de outras partículas pelo sistema. Então, ela vai se movimentar, mas ela vai colidir com outra partícula. E aí nós já dissemos que essa distância que ela percorre até colidir com outra partícula é o que a gente chama de livre caminho médio. Então, vamos deixar assim. Então, como fica o volume que essa partícula percorre? Ou vai ser o quê? Vai ser a área. Que área é essa? A área é essa aqui, ó. Essa é a área por onde ela está passando. Área A multiplicada por onde? Tem aqui um cilindrozinho, ó. Então, a partícula sai daqui e passa pela essa área e percorre essa distância. Essa distância, o elétron percorre com a velocidade U. Eu chamei de V, mas vamos agora chamar daqui para frente de U. Essa distância, quanto vale? Essa distância, vamos lembrar que distância é U, velocidade, vezes o tempo. É assim que a gente calcula. Vamos considerar que isso, velocidade vezes essa distância. Onde essa velocidade aqui nós ainda vamos determinar.
Então, em termos gerais, como é que fica a quantidade de elétrons que passa aqui por essa área? Vai ficar NE, que é a densidade, multiplicado pela área, vezes a velocidade da partícula de carga positiva, vezes o tempo, onde o tempo é o tempo para percorrer esse volume imaginário. Então, vamos continuar. Esse é um número de partículas, número de elétrons que estão passando ali. Como que eu vou determinar a carga que está passando? Porque cada partícula dessa carrega uma carga. Vamos lembrar que cada partícula carrega uma carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, a carga total, qual é? É o número de partículas que estão passando, de elétrons, vezes a carga elementar de uma partícula, de um elétron. Então, esse E aqui é o 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, basta a gente substituir aqui o valor que nós encontramos por NE, como está nessa expressão. Então, agora nós temos a carga que está passando por aquela área. Passa uma quantidade de partículas NE e cada uma carrega uma carga. Então, nós sabemos agora a carga total que está passando. Para saber a densidade de corrente elétrica, como é que a gente faz? Densidade de corrente elétrica J é igual a carga dividido pela área e dividido pelo tempo. Então, nós vamos pegar essa expressão, dividir pela área e dividir pelo tempo. Fazendo isso, a área simplifica e o tempo simplifica, como está aqui, ó, área, tempo. Sobra quem? Sobra somente NE, a densidade de elétrons, a carga elementar, que nós sabemos qual é o valor, 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes a velocidade das partículas. Então, é isso que nós temos, ó. Nós temos essa grandeza. Nós sabemos qual é a densidade de elétrons, que é essa aqui. Nós sabemos quanto vale a carga elementar, só que nós não sabemos quanto vale essa velocidade. A partícula, o que acontece? A partícula, ela bate em uma partícula, aí o campo elétrico acelera ela até ela colidir com outra partícula. E enquanto o campo elétrico está acelerando ela até ela colidir com outra partícula, ela é acelerada com um movimento uniformemente variado. Então, uniformemente variado, como a gente escreve? A gente escreve U, a velocidade, vai ser a velocidade inicial, que ela começa a ser acelerada, mais a aceleração vezes o tempo. É assim, é o V igual a V0 mais AT. Mas que aceleração é essa? A aceleração, vamos nos lembrar, ela é força pela massa da partícula. Só que essa força aqui é a força elétrica, é a única força que está atuando nessa partícula carregada. E força elétrica, como é que a gente escreve força elétrica? Força elétrica é a carga E da partícula, que é positiva, porque nós estamos considerando que essas partículas são equivalentes aos elétrons em termos de massa, mas de carga positiva, vezes o campo elétrico, é assim que a gente escreve a força elétrica, dividido pela massa. Então, a nossa velocidade U é igual a quem? Vamos considerar que o zero é zero, parte do repouso. A aceleração é Ezinho, E grande, dividido pela massa, vezes o tempo, ΔT, o tempo T. Onde o tempo T não é o tempo entre duas colisões, então a gente pode trocar aqui T por tal, porque é o tempo entre duas colisões. Então, no lugar do U aqui, vamos colocar essa expressão aqui, ó, que está aqui. Fazendo isso, nós vamos ter NE, E ao quadrado, que é a carga elementar ao quadrado, tal, que é o tempo entre duas colisões, a massa e o campo elétrico. Então, nós chegamos a uma expressão que diz que a densidade de corrente J é proporcional ao campo elétrico. Quanto maior o campo elétrico, maior vai ser a densidade de corrente, maior vai ser essa corrente. Isso é meio intuitivo, né? Quanto maior o campo elétrico, mais partículas ele vai empurrar para atravessar aquela região. E nós temos aqui uma constante de proporcionalidade, e é uma constante, porque NE é tabelado, o E é a carga elementar, a massa, nós sabemos que é a massa do elétron, e o tal é o tempo entre duas colisões, que também é tabelado. Então, nós podemos chamar isso aqui de uma constante sigma, onde essa constante sigma é a chamada condutividade elétrica.
Então, nós temos aqui uma constante que é determinada porque o NE é tabelado, a carga elementar nós sabemos, é 1,6 vezes 10 a menos 19, o tal é o tempo entre duas colisões, que também é tabelado, e a massa é a massa do elétron. Então, nós podemos chamar essa constante de sigma, e essa constante vai se chamar constante de condutividade elétrica. Então, nós chegamos a uma expressão que é igual a isso aqui, ó, J é igual a sigma E. Essa equação é chamada de lei de Ohm microscópica. Por quê? O campo elétrico é microscópico e a corrente de carga, a corrente a densidade de a corrente de densidade de carga também é microscópica. O que nós podemos fazer? Nós podemos tentar encontrar uma lei macroscópica para a corrente, porque nós estamos procurando saber qual é a corrente. Então, vamos fazer isso. Vamos multiplicar de um lado aqui pela área e do outro lado aqui também pela área. J vezes a área, vamos lembrar da definição de J. Quem é o J? J seria a carga dividido pela área e dividido pelo tempo. E aí, vamos nos lembrar que carga dividido pelo tempo é a corrente. Então, aqui temos corrente por área. Então, J é corrente por área. Então, J vezes a área é igual a corrente elétrica. Então, se a gente multiplica J pela área, nós temos a corrente elétrica e nós vamos ter do lado de cá sigma E vezes a área. Então, nós temos aqui, então nós vamos ter uma expressão assim, ó. De um lado nós temos I, do outro lado sigma E multiplicado pela área. E aí nós temos que lembrar que o E é microscópico, nós não queremos transformar o E no macroscópico. Mas vamos lembrar que nós podemos relacionar o campo elétrico com uma grandeza macroscópica. Por quê? Porque a diferença de potencial entre dois pontos é igual à integral do campo elétrico naquela região, produto interno dx. Aonde essa integral é feita de onde até onde? Essa integral, vamos voltar no desenho, por exemplo, ela pode ser feita desse ponto até esse ponto. Só que como o campo elétrico é constante, a gente tira ele para fora da integral, fica assim, ó, faz o produto interno e integral de x. A integral é uma soma. Se você soma todos os pedacinhos de x, no final, o que nós temos? Nós temos o comprimento total L. Então, nós temos que V é igual a E vezes L. Nesse caso específico, que o campo elétrico é constante. Então, o campo elétrico, quanto vale o campo elétrico? É a diferença de potencial, né, a tensão, dividido por L. Então, substitui isso aqui, ó, voltando então, apagando tudo e voltando, o que nós vamos ter? O I é igual a sigma vezes a área. No lugar do E, coloca a diferença de potencial dividido por L. Com isso, nós chegamos nessa expressão, ó, sigma A dividido por L, sigma A dividido por L vezes V. Então, nós podemos ajeitar. V, que é a diferença de potencial, vai ser o quê? Vai ser V1 sobre sigma L dividido por A, corrente elétrica. E nós temos novamente aqui uma outra constante, ó. Essa constante depende do L, que é o comprimento do fio, a área da seção transversal do fio e o inverso da condutividade. Só que o inverso da condutividade nós vamos chamar de ρ, que é uma resistência microscópica. Então, no final, como nós vamos ficar? Vamos ficar com V igual, substituindo ρ, L por A, vezes a corrente, onde esse termo aqui nós podemos chamar de resistência elétrica, então nós vamos ter V igual a R I, que é a lei de Ohm, só que agora macroscópica. E esse termo, ρ, L vezes A, é o que nós vamos chamar de resistência elétrica do material, que no caso ali é um fio. Então, se você quer calcular a resistência de um fio, você pega a resistividade, que é o inverso da condutividade, que nós calculamos,
multiplica pelo comprimento de fio e divide pela seção transversal, pela bitola do fio. Com isso, você vai ter a resistência elétrica do fio. Essas são as nossas referências e até a próxima aula.